Fala galera, tudo bem? E aí gente, animado para mais uma aula? Bom, hoje nós vamos ter a nossa aula de história, tá bom? Terça-feira, nosso encontro história. Então vamos lá, vamos prestar atenção. Semana passada na aula de história, eu trabalhei com vocês sobre uma aula introdutória sobre África. Falei um pouco de África e expliquei um pouco a respeito de África para vocês. Falei um pouco sobre a organização, falei até sobre a geografia da África, né? E vocês puderam também exercitar isso no caderno. Hoje nós vamos de fato começar a estudar o capítulo 3, certo? Vamos falar sobre novos mares, novos povos, tá bom? Então, primeira coisa, os povos da África. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que a África já existia antes da chegada dos europeus. E antes da chegada desse europeu na África, existia uma grande diversidade política, social nessa região. Existiam reinos, certo? Existiam impérios, existiam diversas formas de se organizar. As pessoas estavam organizadas, ok? E essas formas de organização social foram mantidas até a chegada dos europeus. Quando o europeu chegou, ele modificou toda essa realidade, fez com que uma nova organização, uma nova divisão territorial fosse implantada na África, modificando toda a realidade existente, modificando a vida e os costumes dos povos que vivem no continente africano. A África, gente, ela é marcada por uma rica e grande variedade. Variedade em diversos aspectos, como, por exemplo, variedade étnica, diversos povos diferentes convivem na África. Uma variedade cultural, também vamos encontrar uma cultura muito diversa, rica e variada em todo o continente. Uma cultura social, costumes e hábitos das sociedades muito distintas umas das outras. Vamos encontrar também uma diversidade linguística, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar, mas são mais de 2.000 idiomas que se falam na África, em 55 países, como a gente vai falar daqui a pouco, né? E também uma diversidade ambiental. E quando eu digo ambiental, eu falo sobre flora e fauna, vegetação e formas de vida animal na África. Então, é um continente muito rico, muito vasto e muito diverso, como nós falamos. Então, mergulhando um pouquinho na geografia da África. Vai fundo, que é raso, como eu gosto de dizer. Bom, do ponto de vista geográfico, a África ela é um continente que ocupa mais de 20% de toda a superfície do planeta. Para ser exato, 20,3% de toda a superfície do planeta corresponde ao continente africano. Vamos encontrar também nessa região mais de 1 bilhão de pessoas vivendo nesse continente. Esses 1 bilhão de pessoas estão distribuídas em 55 países. E nesses 55 países falam-se por volta em torno de 2.000 idiomas. Aqui no Brasil, nós temos a língua portuguesa e uma grande variedade de idiomas indígenas, mas que só são falados pelos indígenas. Na África é diferente. Na África tem países, em países como este tem diversos povos diferentes, diversos grupos étnicos diferentes, às vezes grandes, às vezes pequenos esses grupos. Cada grupo ele tem um idioma. Então tem países que tem mais de 30 idiomas diferentes. Entenderam? Olha a diversidade aí, linguística que a gente falou anteriormente, né? Então, a África ela se divide em duas grandes regiões, certo? Que é a África do Norte, ou África Mediterrânea,
ou também como vocês podem encontrar em alguns livros, África branca, certo? Não pela cor das pessoas, mas pela grande configuração desértica que se encontra nessa região. Então, quando você olha para uma foto via satélite, você vê uma grande parte branca, que corresponde à África branca, ou África do Norte, ou África mediterrânea. E a África subsaariana. Por que subsaariana? Porque está abaixo do deserto do Saara. Então, por isso, abaixo, né? Saariana do deserto. Então, é isso aí. Essas duas partes são assim. Bom, vamos começar falando um pouquinho a respeito da África do Norte, ou África mediterrânea, ou mesmo África branca, como preferir. Bom, então, primeiro, nessa região é marcada pela grande existência de um imenso deserto, certo? Que é o deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Nessa região viviam grupos nômades que andavam pelo deserto, que eram chamados de berberes. Esses berberes eram pessoas que viviam do comércio, interligando assim a África do Norte com a África Central, por meio de rotas comerciais. Aqui abaixo, no mapa do livro, né, na página 42, onde nós começamos, nós vamos encontrar dois mapas. O primeiro mapa, certo? Muito antigo, de antes da chegada dos europeus, mostra como era a organização política e social da África antes da chegada dos europeus, dividida em reinos, certo? Como você pode ver aí, diversos reinos espalhados por toda a África. Do lado direito, nós vamos encontrar uma divisão, uma regionalização atual, feita no ano 2009, certo? Essa parte que tem os países num tom mais claro de amarelo é a África mediterrânea, ou África do Norte, ou África branca, certo? Vocês veem aí os países, e essa parte mais escura, esse tom mais escuro de amarelo, são os países que fazem parte da África subsaariana, ok? Bom, ainda hoje, nessas regiões da África mediterrânea, existem locais que são chamados de oásis do Saara. Esses oásis são locais onde habitam povos que são chamados de tuaregs. Esses tuaregs são povos que vivem e que realizam trocas comerciais com outras regiões da África. Dessa forma, ele pode interligar a África pela atividade comercial. Então, a África mediterrânea acaba tendo contato com outros países da África por meio do comércio realizado por esses povos que são chamados de tuaregs, certo? Esses tuaregs, eles viviam e ainda montam o que nós chamamos de caravanas comerciais. E assim, eles faziam longas viagens, levando as riquezas que eles tinham, que eles possuíam, para outros povos na África subsaariana, chegando até a África Central, vendendo e fazendo troca de materiais por meio do comércio, certo? Nós vemos aí uma imagem de um tuareg no deserto do Saara, sempre acompanhado de camelos, que são seus principais meios de movimentação e de deslocamento ao longo do deserto. E por que não cavalos? Bom, os camelos, eles são animais que são adaptados a esse clima desértico. Eles precisam ingerir uma quantidade de água de forma muito demorada. Por quê? Porque o camelo tem como se fosse um depósito dentro dele. Então o camelo ele vai lá e bebe água. Ele bebe água, mata a sede
e armazena em um depósito no seu interior. Então ele pode passar até mais de uma semana sem beber água, porque aquela água que está dentro dele, ele vai distribuindo para o seu corpo com o passar dos dias, para que ele não possa morrer de sede, porque água no deserto é muito difícil. Então, os camelos acabam sendo os animais ideais para o deserto por isso, porque não precisam de tanta água, ou melhor, não precisam de água diariamente para viver, porque uma vez que eles ingerem água, eles conseguem armazenar por longos períodos, certo? Então, já a África subsaariana, ela se estende desde o deserto do Saara até o extremo sul, até no final, na África do Sul. Tudo isso é chamado de África subsaariana. E essa tem uma grande diversidade. Conta com grandes e imensas áreas de savanas, certo? Conta com áreas desérticas também, porque não é só o deserto do Saara que existe na África, existem outros desertos. E conta também com grandes áreas de florestas existentes no continente africano. Ok? Existe uma área que separa a África subsaariana da África mediterrânea, que é a região que nós chamamos de Sahel. Nós vemos um mapa aqui. A área do Sahel é essa área que você está vendo no mapa, na página 43. Você vê um mapa praticamente todo com uma cor bem clara de amarelo. E uma areazinha mais escura com o nome em vermelho, Sahel. Essa é a área do Sahel que eu gostaria de falar com vocês agora. O que é o Sahel? O Sahel, vamos dizer exatamente como é. É uma área onde existe uma vegetação de transição. Como assim? Porque acima disso é deserto. Abaixo disso, abaixo do Sahel, imensas florestas. Então o Sahel nem é deserto e nem é floresta, como na África subsaariana. Então é uma região que tem características tanto desérticas como características de áreas tropicais. Então uma área onde tem uma vegetação abundante, muito propícia para a existência de diversas formas de vida e rica em recursos minerais como ouro, sal e cobre, certo? Então é uma área muito cobiçada, uma área muito desejada por diversos povos, e não à toa, certo? Que ela foi invadida pelos muçulmanos, que a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, quando esses se expandiram para a África também. Então, essa região do Sahel é uma região muito importante. Se você tentar estabelecer uma conexão com o mapa da página 42, você vai ver que a região onde existe o Sahel hoje é a região onde existiam diversos reinos, que nós conseguimos ver isso na página 42. O reino de Gana, de Mali, certo? Sungai, do Quenim-Bornu, Etiópia, Axum. Então, diversos reinos fixaram suas sedes, seu território, nessa região do Sahel, por ser uma região muito rica e uma região onde existe uma boa quantidade de vegetação e recursos que permitem uma vida boa, ok? Então, por isso, o interesse dos árabes muçulmanos, né? Então, quando os árabes estavam se expandindo, invadiram essa região, conquistaram e difundiram, disseminaram, espalharam sua cultura e sua religião nessa região. De uma forma geral, gente, nós podemos ver que na África, essa região da África mediterrânea, África do Norte, ela em sua grande maioria era praticamente toda islâmica, certo? Por conta da influência da dominação islâmica nessa região, certo? Então, só lembrando, né, vocês já viram isso, né? Quando a gente fala de religião islâmica, nós falamos do islamismo, religião fundada por Maomé, no século VI, com expansão no século VII,
ok? E etc. A gente já falou sobre isso, né? Outra coisa também muito importante para falar sobre a África é a questão cultural, tá bom? Então a gente falou muito que a África é um país onde tem muitas culturas, muitos povos, muitas culturas também. Então nós vemos aqui um dos exemplos dessa cultura na página 44, onde a gente vai encerrar o nosso conteúdo de hoje, tá bom? Então nós vemos aí que na África, principalmente na África Ocidental, destaca-se como maiores difusores da cultura, maiores preservadores da cultura, uns homens e mulheres que são chamados de griots. Os griots são uma espécie de responsáveis pela difusão cultural, pela propagação da cultura. Eles usam instrumentos como esse que esse rapazinho, esse jovem está usando aí, que é chamado de cora. O cora é um instrumento que eles usam para cantar a sua história, certo? Eles usam desses instrumentos como forma de difusão cultural. Então, eles são, como nós dizemos, trovadores populares. Eles cantam a história como os trovadores da Idade Média faziam naquele tempo. Dessa forma, eles conseguem difundir a sua cultura, valorizar a sua cultura e não permitir que seus hábitos sejam esquecidos ao longo dos anos, certo? Então essa tradição dos griots, ela vem passando na África de geração para geração e assim sucessivamente, de forma a fazer com que a cultura permaneça até os dias de hoje, certo? Outra coisa importante também é que na África as tradições culturais não são escritas, elas são oralizadas. Então, muito importante o instrumento da oralidade, a fala, certo? Então, por isso esses griots são tão importantes, porque usando do seu principal recurso, a voz, eles conseguem difundir, eles conseguem espalhar a sua cultura e fazer com que essa cultura não seja esquecida ou deixada de lado pelas novas gerações. E isso vem um desafio, né? Aqui como no Brasil também, nós temos uma geração muito voltada para as novas técnicas, tecnologias e os recursos modernos, né? Então, tradições culturais vão sendo deixadas de lado em troca de novas tradições repletas de modernidade e tecnologia. Então, na África também isso é um desafio. Então, os griots vêm também enfrentando, digamos assim, uma dificuldade de perpetuação, porque essa atividade vem deixando de ser interessante para os jovens e muitos que poderiam ser griots não são mais, porque têm outros hábitos culturais diferentes do que os seus antepassados tiveram, ok? Bom, gente, então o conteúdo da nossa aula é esse hoje, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta sobre a África, sobre o que foi explicado aqui agora, pode fazer a pergunta, certo? Você pergunta no Zap, eu respondo para você no Zap também, tá bom? Agora vamos observar o grupo, olhem o grupo com atenção, que logo em seguida eu vou estar, após uns minutinhos que eu vou esperar para tirar dúvidas, eu vou estar colocando uma atividade para vocês fazerem, tanto aqui como na plataforma onde vocês irão entregar a atividade, tá bom? Então, tchau, tchau, fiquem em paz, nos vemos na próxima videoaula. E não esqueçam, se tiver dúvida, façam perguntas. Tchau, tchau.